acaba que hoje em dia, quando a gente vai falar sobre ansiedade, depressão, virou quase que as pessoas veem isso como um certo status, né? Eu passei pela depressão, eu sofro ansiedade, eu tô tomando medicações, a própria relação com as medicações, né? E eu queria saber como foi, assim, na sua visão, dentro de uma cosmovisão cristã, dentro de um dia a dia de alguém que é filha de pastor e tem que lidar com essas emoções. Como é que foi isso? Uhum. E acho que pela minha trajetória, eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista e muito fazedora, muito realizadora, assim. E aí isso, quando eu me deparei com a maternidade me mostrou a minha imperfeição e mostrou a minha incapacidade de realizar tudo aquilo que eu já tinha realizado antes, né? Agora ter que cuidar de um bebezinho que não responde também da mesma maneira, né? O meu investimento não necessariamente respondia com os resultados que eu estava querendo. Então, isso quebrou assim essa minha forma, meu modus operandi e me levou a ter crises de ansiedade muito grande e num processo de autoconhecimento, né, através da terapia, do aconselhamento, do acompanhamento de mentores espirituais, né, eu fui entendendo isso, que a minha depressão ela vem de um excesso de ansiedade, né? Eu acho que existem diferentes tipos de depressão. Eu me deprimo depois de fases muito grandes de ansiedade, né? Então é como se a minha bateria se esgotasse. E aí, e aí eu fico deprimida. Só que a minha depressão é uma depressão muito funcional. Eu continuo fazendo as coisas, continuo operando, só que tudo tem um esforço muito grande para ser feito, né? E uma das coisas que eu descobri nesse processo, quando eu fui diagnosticada mesmo com depressão ali, depois do nascimento dos meus dois filhos, né? Eu permaneci 3 anos ali em tratamento. Uma das coisas que eu entendi foi que a gente precisa ter uma abordagem integral ao cuidado, né, do depressivo. Principalmente dentro de um contexto de igreja, às vezes a gente olha e a gente confunde as coisas e a gente acha, ah, não, é falta de fé, é só eu orar mais, é só eu ajeitar minha vida com Deus e aí eu vou voltar, né? Só que são muitos fatores envolvidos. Tem uma questão química, tem uma questão do meio, né? Então, eu, por exemplo, quando eu olho para trás, eu vejo, eu estava sem dormir, eu estava sem comer quase nada, porque meu filho tinha alergia alimentar e eu estava amamentando ele, então eu não comia quase nada, tava um palito, ou seja, eu estava desnutrida, sem dormir, desnutrida. Eu não conseguia ir na igreja, não conseguia ter vida social, porque meu filho só chorava, enfim. Então, todos os elementos contribuíam para que eu estivesse completamente desestabilizada não só emocionalmente, mas fisicamente, né? Então, foi preciso todo esse trabalho de medicação, terapia, acompanhamento espiritual, para que eu conseguisse ser tratada e sair dessa crise maior. Eu particularmente, a minha abordagem para com doenças ou dificuldades mentais, né? Eu não falo muito sobre cura. Eu não acho que a gente é curado. Eu acho que a gente aprende a lidar com aquilo e a gente entra em remissão, né? Que nem um câncer. Você entra em remissão e você precisa continuamente estar atento. Eu sinto que hoje o meu cérebro, ele é um cérebro que um dia se fraturou e aí por conta disso ele tem algumas feridas que podem ser reabertas a qualquer momento. Então eu preciso ter um cuidado maior, né? E isso não descontra o agir de Deus na minha vida. Às vezes a gente acha que Deus age só quando a gente tenha o testemunho da vitória completa, do tipo, eu fui curada da depressão e eu nunca mais tive nenhuma recaída, não tive mais nenhum tipo de sintoma ansioso depois. Mas eu acho que Deus, ele age tão mais profundamente nas nossas fraquezas e ele permite que a gente ande meio manco por aí, sabe? Que nem Jacó. Ele quebra as nossas pernas em alguns sentidos para que a gente justamente dependa mais dele e para que a gente tenha uma experiência de maior contato com o poder dele que vem através da nossa fraqueza. Então hoje eu vejo a minha questão com a ansiedade, com a depressão, dessa perspectiva. Eu não tô curada, não me considero curada. Eu
eu considero que eu sei lidar um pouco melhor com com a minha condição, com a minha personalidade. Eu sei entender um pouco mais quais são os meus limites, quais são as coisas que eu não posso abrir mão, né? E pela graça de Deus, eu preciso estar atenta a isso e eu não me permito me sobrecarregar como antes, né? Tendo até uma prepotência do que eu era capaz de fazer e que nunca fui, na verdade, né? Então eu vejo muito a ansiedade e a depressão dentro do meio cristão nessa perspectiva de que nós todos estamos sujeitos. E isso não é um indício de falta de fé. Eu acho que existe uma dimensão espiritual, claro, e que no meu caso foi muito importante que eu tratasse essas raízes espirituais, porque muito do meu desânimo tinha a ver com essas questões de eu ter uma perspectiva equivocada sobre quem Deus era, quem eu era e como a vida deveria ser, né? Então, ter um acompanhamento espiritual para me ajudar a reconfigurar essas dimensões foi fundamental no processo. Acho que não só se eu só tivesse um acompanhamento terapêutico e psiquiátrico, talvez eu não tivesse hoje lidando dessa maneira como eu estou hoje, né?